Olha, então continuando nossa aula da semana passada, hoje nós vamos falar a respeito do pacto antinupcial, tá? Nós vamos continuar o estudo dos regimes de bens e hoje nós vamos falar do nosso pacto antinupcial. Primeira coisa que a gente tem que saber é em que consiste esse pacto antinupcial. Então, o pacto antinupcial é um negócio jurídico acessório a um contrato principal, que é o contrato de casamento, e que ele serve para regular os aspectos, as questões patrimoniais, econômicas atinentes ao casamento. Então, ele é um negócio jurídico acessório porque ele só existe se existir o negócio jurídico principal, que é o nosso contrato de casamento. Então, o pacto antinupcial ou a convenção antinupcial é um negócio jurídico que vai regulamentar o regime econômico do casamento, que vai regulamentar o regime patrimonial do casamento, correto? Quando que eu, Cris, preciso fazer um pacto antinupcial? Todo casamento precisa ser precedido de pacto antinupcial? Não. Lembre que nas aulas passadas nós falamos quais eram os regimes de bens existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Lá eu disse que o Código Civil traz 5 espécies de regimes de bens: comunhão parcial, comunhão universal, separação absoluta, separação legal e participação final nos aquestos. E falei que o regime da comunhão parcial de bens desde 1977 é considerado por lei o regime supletivo, regime supletório, ou também chamado de regime legal. O que é que significa dizer? Na falta de escolha de regime diverso ou na escolha de regime diverso, mas que esse regime for nulo por qualquer dos motivos previstos em lei, aplica-se a esse casamento o regime de comunhão parcial de bens. Então, Cris, se eu caso sobre o regime de comunhão parcial de bens, eu preciso lavrar pacto antinupcial? Não. O pacto antinupcial eu só vou usar, então, quando eu optar por regime diverso do regime legal, por regime diverso do regime supletivo. Então, quando eu uso o pacto antinupcial? Sempre que eu quero que o regime patrimonial do meu casamento seja regulamentado pelo regime diverso da comunhão parcial de bens. Então, se eu não quero no meu matrimônio comunhão parcial de bens, eu preciso, então, necessariamente lavrar o chamado pacto antinupcial ou convenção antinupcial, correto? Por ele ser um negócio jurídico acessório, significa dizer sempre que o negócio jurídico principal for nulo, o pacto também será nulo. Então, sempre que o casamento for nulo ou ele for anulável, ou seja, sempre que o casamento for invalidado por uma das hipóteses de nulidade ou pelas hipóteses de anulação, nulo também será o pacto antinupcial. Mas o inverso não é verdade. Se o pacto antinupcial for declarado nulo, por exemplo, por ele não obedecer à forma prevista em lei, nulo não será o casamento. Mas se nulo for objeto principal, nulo será o pacto antinupcial, justamente por ele ser um negócio jurídico acessório, tá? Outro ponto importante diz respeito à ineficácia do pacto antinupcial. Por ele ser um negócio jurídico acessório, a sua eficácia está subordinada à realização de um casamento válido. Então, se o casamento foi realizado, foi celebrado, o pacto antinupcial começa a surtir os seus efeitos a partir da celebração válida do casamento. Então, se o negócio jurídico do casamento, que é o contrato principal, não for realizado, o pacto antinupcial ele será ineficaz, correto? Então, a eficácia do pacto está subordinada à realização do casamento. Outro ponto importante que já foi objeto até de prova da OAB aqui é o seguinte. Então, suponhamos que a pessoa faça o pacto antinupcial, porque o pacto antinupcial, como o próprio nome já diz, ele antecede as núpcias, ele antecede o casamento. Suponhamos que eu faço esse pacto antinupcial 60 dias antes do casamento, correto? A partir de quando que o pacto começa a surtir efeito, Cris? A partir da realização do casamento, ok.
Mas suponhamos que eu desista de casar. Fiz o pacto há 60 dias atrás, marquei meu casamento, só que não casei, correto? Esse pacto ele é ineficaz, ele não surte efeitos. Mas suponhamos que eu não tenha casado, mas que eu passe a viver em união estável com essa pessoa com quem eu pretendia casar. Então, celebrei o pacto, marquei o casamento, não casei, mas passei a viver em união estável com aquela pessoa com quem eu iria casar. Esse pacto antinupcial, ele começa a ter eficácia? Ele é eficaz? A grande maioria doutrinária, e já há decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no sentido que sim, o pacto antinupcial passa a ter eficácia como se fosse um contrato de convivência, tá? Então, eu aplico àquela união estável o regime de bens que foi escolhido pelos nubentes no pacto antinupcial. Eu vou converter esse pacto antinupcial em um contrato de convivência. Então, o pacto antinupcial. Então, Cris, qual que é o regime de casamento dessa união estável? O regime que foi escolhido naquele pacto antinupcial que foi convertido em contrato de convivência uma vez que o casamento não se realizou, tá bom? O que eu posso dispor nesse pacto antinupcial? Então, pelo próprio conceito que nós vimos minutos antes, o pacto antinupcial é um negócio jurídico que regula o regime econômico, o regime patrimonial do casamento. Então, o pacto antinupcial, em regra, ele vai dispor sobre questões patrimoniais, correto? Mas muitos autores hoje defendem, tendo por base o princípio da autonomia privada, que o pacto antinupcial poderia dispor de outros pontos, de outros aspectos, desde que eles não violassem princípios de ordem pública. Então, desde que não há violação de normas de ordem pública, o pacto antinupcial pode dispor de outros pontos que não seja necessariamente as questões patrimoniais do casamento. E o Cristiano Chaves traz como exemplo os deveres matrimoniais. Nós vimos nos vídeos anteriores também que um dos efeitos pessoais do casamento são os deveres conjugais. E dentre os deveres conjugais, nós temos o dever de fidelidade, o dever de coabitação, o dever de mútua assistência, guarda, sustento, educação dos filhos, correto? São deveres conjugais. Para Cristiano Chaves, esses deveres conjugais podem ser tratados de forma diversa no pacto antinupcial, por serem normas de interesse puramente privados. Então, eu poderia dispor no meu pacto antinupcial, como, por exemplo, como seria o dever de coabitação, como ficaria o dever de fidelidade, tá? Então, uma corrente doutrinária defende que eu posso, além das questões patrimoniais, dispor sobre outras questões no meu pacto antinupcial, desde que essas questões não venham ferir as normas de ordem pública, e trazem como exemplo os deveres conjugais. Por serem questões de interesse puramente privado, eu poderia dispor diferentemente deles no meu pacto antinupcial, tá? Principais características do pacto antinupcial. Primeira deles é a solenidade. O pacto antinupcial é um negócio jurídico solene e aqui é importante. Por quê? Porque se ele é solene, a falta da solenidade exigida por lei gera nulidade. E aqui eu estou falando de nulidade absoluta, ou seja, não convalesce. Quando que essa nulidade ocorre, Cris? Sempre que eu desobedeço a solenidade prevista em lei. Qual que é a solenidade? Escritura pública. Então, pacto antinupcial é um negócio jurídico que necessariamente deve ser celebrado por escritura pública, lavrado no cartório de tabelionato de notas. Então, a escritura pública é requisito de validade do pacto antinupcial. A desobediência gera a nulidade do pacto antinupcial, correto? Outra característica dele é o seu registro. O pacto é um negócio jurídico que só passa a ter eficácia em relação a terceiros após o seu registro no cartório de registro de imóveis. Então, para que o pacto surta efeito em relação a terceiros, necessariamente eu preciso de registro no cartório de registro de imóveis, certo? Então, cuidado.
No que diz respeito ao plano de validade, ele, para ser válido, necessariamente ele tem que ser celebrado por escritura pública. No que diz respeito ao plano de eficácia, eu tenho que observar 2 pontos. Eficácia em relação aos cônjuges, exige-se a realização do casamento. Então, para que o pacto seja eficaz em relação aos cônjuges, surta efeito em relação aos cônjuges, ele precisa ser feito por escritura para ser válido, mais a realização do casamento. Realizado o casamento, ele passa a ter eficácia em relação aos cônjuges. Mas para esse pacto ter eficácia em relação a terceiros, além da realização do casamento, é necessário que esse pacto tenha sido registrado no cartório de registro de imóveis. Então, a falta desse registro gera ineficácia em relação a terceiros, tá? Outro ponto importante, se eu estou falando de nubentes que são empresários, além do registro no cartório de registro de imóveis, eu preciso do registro do pacto na junta comercial, certinho? Pacto antinupcial celebrado por nubentes menores de idade. Cris, pessoas menores de idade podem casar? Podem. Nós vimos que a idade núbio é alcançada aos 16 anos. Então, pessoas a partir dos 16 anos podem casar. Só lembrando que a pessoa que tem entre 16 e que ainda não completou 18 para casar precisa da autorização dos pais ou dos representantes legais. Então, vamos lá. O pacto antinupcial celebrado por menor é possível? Menor de idade, sim. Desde que tenha idade núbia, perfeitamente pode ser celebrado o pacto por quem tenha menos de 18 anos, mas que tenha entre 16 e 18. Beleza. Qual que é o problema aqui que pode gerar muita dúvida lá na frente? É o seguinte. As pessoas que estão nessa faixa etária de 16 e ainda não completaram 18, podem casar com a autorização dos seus pais ou dos seus representantes legais. Se os pais autorizarem esse casamento, esses nubentes podem escolher regimes de bens através do pacto antinupcial, desde que os pais ou os representantes acompanhem essa escolha. Agora, se essa pessoa tem entre 16 e ainda não completou 18 anos de idade e os pais não autorizaram o casamento ou um dos pais não autorizou o casamento, essa pessoa só vai conseguir casar através de um suprimento judicial de consentimento. O casamento realizado com suprimento judicial de consentimento, necessariamente o regime de bens será de separação obrigatória, artigo 1641 do Código Civil. Então, cuidado, o casamento de menor de 18 sempre vai ser regulamentado pelo regime de separação obrigatória? Não. Só será regulamentado pelo regime da separação obrigatória o casamento do menor de 18 que precisou de suprimento judicial. Se não houve suprimento judicial, significa que ambos os pais autorizaram. Nesse caso, é possível escolher regime de bens através do pacto antinupcial. Outro ponto muito importante no pacto antinupcial diz respeito ao regime de participação final nos aquestos. Esse regime de participação final nos aquestos é um regime que foi introduzido pelo Código Civil de 2002. Ele é um regime jurídico, ele é um regime de bens misto. Durante o casamento, eu aplico as regras da separação total e no fim do casamento, pela divórcio ou pela morte, eu aplico as regras da comunhão parcial. Então, ele é um regime que envolve 2 regimes de bens, separação total durante o casamento e comunhão parcial no fim do casamento. Quem casa no regime de participação final nos aquestos tem que colocar uma cláusula expressa no pacto antinupcial de livre disposição dos bens imóveis particulares. A falta dessa cláusula não permitirá que os cônjuges casados sobre esse regime possam dispor livremente dos seus bens imóveis particulares. Então,
no regime de participação final nos aquestos, para que eu tenha a livre disposição dos bens imóveis particulares, eu preciso de necessariamente estabelecer uma cláusula expressa no meu pacto antinupcial, permitindo essa livre disposição, tá? Isso está previsto no artigo 1656 do Código Civil. Então, aqui nós respondemos à atividade da semana passada, que seria em que consiste o pacto e quais suas principais características. E vamos começar agora, no próximo vídeo, falar sobre a administração de bens e a prática dos atos de disposição no matrimônio, no casamento, certinho?